Voltamos ao debate sobre a paisagem e o desenvolvimento do grupo de paisagem aqui no Espírito Santo. Isabela, Edora, a gente estava falando sobre a composição de uma paisagem, de uma cidade, né? Eu citei o exemplo das favelas, que é um dos grandes problemas, né? Problemas, eu acho que ferem não só favelas, mas obras que são feitas em diversas áreas de risco. Áreas de risco. Ou de proteção ambiental, encostas, né? Que são abruptamente interrompidas por uma construção, geralmente em áreas acidentadas e que se quer ganhar terreno plano. Como que a questão da paisagem trabalha com isso? Então, isso são feridas, né? Importantes. Na verdade, a gente vê nas cidades brasileiras, né, com várias áreas sendo degradadas pela questão da exclusão social, e os moradores vão buscar os morros, as áreas de APP, mesmo em São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro, são emblemáticos de ocupação em áreas de APP, perto do mangue, aí vão degradar um mangue, porque às vezes a própria legislação, por proteger essas áreas, elas não são objeto de mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário... informal, que acaba... o mercado imobiliário formal não vai se interessar pelas áreas protegidas e acaba ficando excluídas e acaba a população mais marginal ocupando. O que aconteceu muitas vezes em São Paulo, os mananciais ali da região do ABC, aqui mesmo no Manguezal de Vitória, na região de São Pedro. Inclusive, meu mestrado foi estudo sobre a Bahia Noroeste, né? A região de São Pedro, que foi uma região muito degradada de mangue. Depois foi urbanizada e a prefeitura tentou dar um viés de potencial turístico, porque a região é muito bela, né? E associada à questão também cultural, da cata do caranguejo, das catadoras paneleiras. Então, esse viés cultural associado à paisagem também pode ser um potencial para desenvolvimento da região. Mas eu acho assim que tem que ter um cuidado maior com a questão da legislação urbana, do monitoramento e fiscalização na aprovação de projetos, de edificações e de aprovação de loteamentos. E ter uma política associada à habitação, né, para evitar que cada vez mais essas áreas ambientalmente sensíveis sejam ocupadas. Essas questões ligadas à paisagem, acho que cada dia mais estão sendo valorizadas na venda dos imóveis, né? As pessoas estão querendo morar em lugares bonitos, né? Inseridas numa paisagem interessante. A gente viu aqui na Grande Vitória, né? A ocupação da orla marítima, ela por muitas vezes avançou dentro da morfologia, né? Das rochas, né? Em ilhas. A verticalização acabou por vedar, né, a paisagem dos grandes guinais, que são as pedras, né, ali na Praia do Canto, Itapenambi. Então, verticalizou, os próprios planos diretores permitiram esse fechamento para esses monumentos de pedra de guinais, esses monumentos naturais. Eu acho que essa particularidade tem que ter esse cuidado na política pública, né, de evidenciar a paisagem de uma forma mais harmoniosa. Não se apropriar da paisagem, né? Porque tem um caso emblemático, não sei como vocês veem, a construção do Hotel Porto do Sol em cima de uma pedra muito bonita em Guarapari, né? Até uma obra arquitetônica bonita, mas que acabou por excluir a pedra da paisagem, né? Ela usou a pedra como e retirou suporte. De lá uma igreja, né? Havia uma igreja lá no local. Não é? Mas isso, naquela época, essas premissas não estavam em evidência e nem a legislação, como a Isabela falou, não previa. Hoje há mais rigor, mas são inúmeras as construções existentes no Estado que avançaram mar adentro, a pedra e até ocupação totalmente desordenada. Hoje isso já está sendo mais rigoroso. Entendeu? A gente percebe até os fundos das residências, né, construídas
Sobre o mar, né? Sobre o mar. É. Né? Inclusive, não valorizando aquela paisagem que ela está inserida, né? A paisagem fica, a gente fala que a paisagem fica privatizada, é para determinada pessoa, né? Então, quando que naquele espaço, esse que você falou dos quintais, ao nosso ver, acho que deveria ter um acesso para que todos pudessem desfrutar da paisagem. Eu acho que essa inadequação da ocupação do território, ela se dá para todas as camadas da população, tanto de renda mais alta como de renda mais baixa. Às vezes, a privatização de determinados territórios, especialmente na orla litorânea, você vê casos emblemáticos em Vitória, em Guarapari, e também, vamos dizer, na Aldeia e no Rio de Janeiro também, né, ao longo de Angra dos Reis, e no caso também das favelas também que vão para as áreas de APP, né, mangues. Eu acho interessante quando você falou que o mercado imobiliário agora se volta para a questão ambiental como valor agregado, né? Porque, por exemplo, o mangue no início do século XX, ele era tido como proscrito, não era uma paisagem. Até a própria política higienista, ela degradava, ela aterrava, saía aterrando os mangues, porque proliferava doenças e tal. Hoje essa visão já muda, né? O mangue incorpora valor. Então nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, um condomínio fechado de luxo lá na Barra da Tijuca, até pelo Chassel, um paisagista renomado, que ele incorporou e conseguiu tratar a questão do mangue dentro do condomínio de uma forma muito harmoniosa. Então ele incorporou valor ao condomínio. Então, por isso que eu falo, a paisagem... Aqui nós temos um exemplo interessante, aqui é da Pedra da Cebola, quando era um depósito de lixo, foi uma área que foi inclusive utilizada para mineração no passado, para retirada de rocha, de granito, e aquela área ficou jogada durante um tempo. Quando se conseguiu organizar um pouco o espaço ali, a prefeitura criou o Parque da Pedra da Cebola, iniciou o processo, as imobiliárias colocaram de frente para a Pedra da Cebola, de frente para nós chamamos a economia da paisagem. O imóvel, ele passa a ter mais valor por causa da vista. A cuidado. A vista que ele proporciona. Então, isso já está enquadrado dentro do tema da economia da paisagem. Então, uma casa ajardinada, um condomínio ajardinado, com belos jardins, ele vai valorizar muito mais do que simplesmente um prédio sem essas belezas, não é? E a vista também, que vai valorizar mais. Se ele tem uma bela vista, a vista para uma bela paisagem, ele vai valer muito mais. É verdade. O Rio de Janeiro, voltando para o início da nossa entrevista, ele é um local, acho que diria, como uma das paisagens mais lindas do mundo, né? Isso daí eu acho que não tem dúvida, em termos de paisagem natural. E por mais que a sociedade não tivesse a cultura, porque eu acho que desenvolvimento da paisagem também está ligado à questão do desenvolvimento cultural, né? Sim. Não a questão financeira somente, porque tem aqueles que têm poder aquisitivo, mas não têm cultura necessária para tomar a decisão de preservar a paisagem, inclusive da onde ele próprio mora, né? Mas o Rio de Janeiro, ele tem esses monumentos enormes, o Pão de Açúcar, o Corcovado, o Cristo Redentor, né? Então, essas áreas foram de difícil destruição, né? Quer dizer, é difícil o homem destruir com poucos... E teve também a preocupação no início, lá atrás, né, quando ainda a monarquia, Dom Pedro, ele teve a preocupação de fazer a Floresta da Tijuca, trazer várias mudas para... Ele praticamente criou a floresta, é verdade, né? É um exemplo da Tijuca, o Jardim Botânico, então já tinha essa preocupação lá no início da ocupação. Então, acho que por ele ter percebido essa excepcionalidade da cidade, ele ainda veio somar com um pensamento mais elevado, né, na questão da paisagem como um bem. Então, acho que ele incorporou ainda mais valor quando ele pensou nas florestas, e daí acho que o carioca, por estar ligado ao mar, sempre deu muito valor a essa questão. Pois esse é um exemplo que você deu, paisagem e meio ambiente ligados intrinsecamente, né? Por conta da questão do abastecimento de água do Rio de Janeiro, que a água vinha
dessa região. E era uma área totalmente já degradada, que era uma antiga fazenda de café. Exatamente. Então você veja, com uma política pública, com uma decisão governamental, você reinventa uma paisagem, você revitaliza o espaço e você cria uma nova paisagem. Então isso é possível. Isso está hoje, dentro da política da paisagem, que é um dos itens que seria fazer o ordenamento, organização da paisagem. Revitalizando espaços, valorizando espaço, reinventando outras paisagens. Quando a paisagem foi degradada por algum processo, ela também pode ser revitalizada. Isso que você está colocando. Sim, porque nós temos, por exemplo, nem tudo está perdido. Sim, né? Não. Nós temos dois exemplos aqui fantásticos, que é em Marataízes e no norte do estado, no litoral. Por ação do mar, não é? Uma paisagem toda litorânea foi degradada, foi destruída com problemas sérios, até para a população, não é? Queda no turismo, atividade pesqueira no norte. Então há uma intervenção. Agora nós temos que pensar qual que é a paisagem que nós vamos criar nesse lugar. Eu acho que a sociedade tem que pleitear. Tem que participar. Isso, e a política pública associada a gente pode conseguir revitalizar, né? Resgatar determinadas paisagens, mas acho que tem que ter realmente uma efetiva participação, a sociedade está sensibilizada para essa questão. Então, esse tipo de ação, como por exemplo, agora recentemente a questão do Rio como patrimônio, eu acho que começa a ter, assim, voltar a atenção para essa questão da paisagem, assim, e aí as pessoas vão incorporando esse valor da paisagem, né, no cotidiano. E daí a política também tem que trabalhar nesse sentido. Certo. Vamos ao último intervalo. Voltamos já. Fique conosco.